Gente querida, estou aqui de volta, trazendo essas questões, inquietações sobre a celebração do Advento, uma tradição bastante querida no âmbito, especialmente da pedagogia Waldorf, né? Inspirada pela antroposofia. E por isso mesmo, como envolve, e eu quero dizer aqui, declarar que tudo que eu faço, mesmo quando não parece, tem a ver com a infância. Tem a ver com a preservação de uma coisa que é importante para mim, que é a liberdade, né, na educação. Então, esses ritmos da casa, junto às épocas do ano, elas promovem gestos, né? Ó o sino. Tem sino hoje, tem maritaca, tem aviãozinho. Hoje tá barulhento aqui. Mas então, e aí eu sempre cultivei o hábito de fazer esses rituais. Mesmo quando eu não tinha criança pequena, né? Antes do Uli nascer, há 15 anos. Então, essas práticas, elas promovem um esquentamento, né, na alma. Por isso, desde que, né, aquilo que era história, né, do passado voltou de uma forma ainda mais sutil, de uma forma ainda mais devastadora, né, que é o pensamento fundamentalista, o exercício da violência legitimado pelo Estado, em todos os âmbitos, né? O cerceamento da cátedra, todas essas coisas, isso tudo mexeu muito comigo, no sentido das minhas próprias, dos meus próprios fazeres domésticos, né? De colocar ali o presépio, de colocar a decoração de Natal, coisas que no meu cotidiano me eram caras e que agora precisam ser reavaliadas, na minha perspectiva. Não que eu vou deixar de fazê-las, mas eu quero fazê-las de tal maneira que elas não colaborem com a instalação de uma teocracia, que elas não colaborem para a exacerbação ainda maior do pensamento fundamentalista religioso. Então, a questão, eu estou fazendo esse preâmbulo porque a questão de hoje é duríssima, né? Como vivenciar. Eu mudei a questão várias vezes, e toda vez que eu termino de redigi-la, ela volta ainda mais difícil para mim. A última versão ficou assim: como vivenciar uma antroposofia, entre aspas, muitas aspas, tá, gente? Como a gente vai ver hoje, cristã, com seus ícones e seus símbolos, nesses tempos em que o cristianismo está apropriado por forças de sustentação da opressão e do ódio. Aí eu termino de escrever isso e me pergunto, mas não foi sempre assim? Ai, que dureza! O cristianismo não esteve sempre apropriado pelas forças da opressão da cultura do outro? Pelas forças do ódio, pelo conhecimento originário? Ai, enfim, isso que agora eu, pequena burguesa, branquela, da classe média intelectualizada, estou sofrendo, não é o que toda gente negra desse mundo, originária desse mundo, eu não gosto de falar indígena, mas ainda não encontrei outra palavra, desse mundo sofreu nas mãos desse, aspas, muitas aspas, cristianismo. Enfim, ai, que dureza, né, gente? Então, eu vou trazer várias questões. Eu começo com uma epígrafe. E essa epígrafe porque eu pensei na gênese do cristianismo.
Eu falando desses assuntos, é chato, né, gente? Pleno domingo, fica esse clima meio pastoral, vocês me perdoem, viu? É que eu já tinha me metido nessa enrascada, não tive como escapar. Então eu vou. Mas assim, por favor, são questões delicadas, são questões pessoais minhas. Então, deem um descontinho, tá bom? Então eu estava pensando na gênese desse cristianismo, né? Como que foi oprimida essa gênese, né? Como que de vítimas, de repente, essas vítimas passaram a ser os algozes. E aí, claro, que quando eu pensei isso, adivinha da onde que eu trouxe a minha epígrafe? Eu trouxe dizendo assim: quando a educação não é libertadora, o que acontece, gente? O sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Então, Paulo Freire, querido, nos dá o alerta, né? Parece que aquilo que era a opressão se transformou histericamente também, historicamente, no grande opressor, naquilo que dá sustentação, acalma, cria uma metafísica, né? Perdão. Cria um discurso, uma narrativa para docilizar os corpos, enquanto os opressores tacam a marreta. Não, deixa você se matar, porque o reino do céu está lá para você. Trabalha bastante, se mata, que tá tudo bem, os humildes serão exaltados. Aquela ladainha toda que a gente adora, mas que se a gente não olhar com certo viés histórico, digamos assim, a gente acaba caindo numas ciladas. Agora mesmo, estava vendo um vídeo de uma mocinha que estava falando, no meio de um discurso lindo, ela veio com a pérola, que tudo aquilo que acontece conosco é responsabilidade do nosso mundo interior. Isso é um discurso docilizador, gente. Não, o que acontece conosco é objetivo. Há uma parte que é a nossa recepção daquilo que acontece conosco, há uma maneira como a gente lida com as questões, mas existe uma estrutura, macroestrutura, existe uma estrutura social, existe uma série de coisas, uma série de armadilhas onde a gente está mesmo sem querer, não é? Que não depende de nós, nem do nosso pensamento positivo. Isso tudo é para quê? É para responsabilizar a vítima. Esse discurso tão caro ao esoterismo serve para silenciar quem está se sentindo mal em determinada situação, da qual ele não pode fazer nada com isso. Vou tomar um gole e vou fazer um intervalinho, porque hoje eu acho que vou precisar de vários. E o meu intervalinho, ontem eu só fiz um, né? Mas o meu intervalinho continua sendo intervalinho semiótico e vem desse livrinho lindo do Caetano, que é Theo e o Minimundo. Eu fiz parte da campanha de pré-lançamento para ele conseguir editar. Foi uma campanha de muito sucesso. Agora comprem, tá, gente? Pra gente irradiar. Ai, deixa eu mostrar que simpático. Olha só, ele fez a campanha do pré-lançamento e dentro tanto de um lado quanto do outro, ele colocou o nome de todo mundo que ajudou a editar o livro. Eu achei isso tão simpático. Muito bem. Ele é lá de Ribeirão Preto, eu não conheço, não. Mas eu vou fazer um intervalinho dele que diz assim: ontem dormi com medo, mas Marielle me apareceu em sonho e me desejou força e coragem. Lindo demais, não é? Muito bem.
Então, vou falar, resolvi trazer, sabe quem? O Henrique. Aquele menino que não é meu parente, me chama Henrique Vieira, eu também sou Vieira. Ele é um pastor progressista, um pastor que vive falando por aí, ficou um hit. Por quê? Porque ele é um pastor evangélico, gente. E aí, claro, todo mundo batendo nos evangélicos, né? E ele falando, mas nem todo evangélico é assim. Claro que não. E aí, ele tem um título desse livro, um dos primeiros livros que surgiram para tentar explicar essa loucura que está acontecendo conosco, que é o ódio como política, né? O ódio está no cerne das nossas reflexões hoje, gente. Sinto muito. Pleno domingão. Ai, ai. Então, o título do artigo dele, que amanhã eu vou destrinchar um pouquinho mais o artigo, eu transformei numa pergunta e fiz assim, olha, um título virado em pergunta. Diz: o fundamentalismo e o extremismo não esgotam a experiência do sagrado nas religiões? Pouco isso, é delicado o que eu vou falar, mas um pouco isso, porque eu estou falando aqui, eu preciso fazer esse recorte para a gente saber exatamente o que está acontecendo nessa minha fala. Eu estou falando aqui sobre apropriação. Eu não tô analisando o conteúdo, digamos assim, da fé de ninguém. Eu estou falando dos modos de apropriação. Você pode pegar esse conteúdo, seja ele qual for. Pode ser um filósofo, até mesmo um filósofo. Vamos pegar um filósofo bem antirreligioso, por exemplo, que não é, mas é apropriado assim. Por exemplo, Marx. E posso transformar esse conteúdo em uma arma de opressão do outro. Eu posso pegar o próprio Jesusinho, né? E transformá-lo num aparelho de opressão. Então, isso são os modos de apropriação, que não dependem da coisa em si. Por isso, quando eu recebo uma cartinha como da Paula Von, que não é meu contato aqui, mas tem seguido as lives, não sei se pelo YouTube, deve ser por aqui, porque ela escreveu aqui. Aí, ela diz assim, o fazer científico é minha religiosidade. Dentro do contexto do vídeo que eu falei, que até a ciência pode ser religiosidade, mas até a ciência pode ser também um aparelho opressor, né? Eu conheço, diz ela, muito pouco de antroposofia, mas sempre entendi Steiner como um cientista. E sempre achei que para ele essa dogmatização da antroposofia é um verdadeiro insulto, diz a Paula Von, e eu concordo com ela. O dogma é um insulto para Steiner, porque o pensamento dele é um pensamento libertário, e eu vou trazer a própria voz do Steiner para a gente discutir isso. Muito bem. Olha só. Repito uma pergunta que eu venho fazendo desse livro de organização do André Martins, do artigo da Scarlett Marton, que está na nossa perspectiva. A gente não está falando diretamente nisso, mas está por aqui, que é como livrar-se da metafísica sem cair no relativismo. Quando eu estava falando desse vídeo que eu acabei de assistir, que a minha querida Carol Duarte mandou, sobre um tema que vai circular pelas 13 noites sagradas, que é plantar a lua, que é uma coisa que as meninas jovens que menstruam estão fazendo por aí, algumas delas, quando esse vídeo circulou e esse discurso, né, de autoatribuição de tudo que lhe acontece,
Isso é constituição de uma metafísica. Ou seja, você desloca o real para um lugar, né, que ele não é, que é fora da imanência. A gente vai falar disso um pouco mais depois. Muito bem, já estou chegando lá. Vou fazer um intervalinho agora para dizer, olha, já terminei a minha espiral. Vou fazer 2. E sabe o que eu resolvi? Porque não vai dar tempo, né, gente? Porque eu fico estudando para essas lives, selecionando coisas, fico respondendo às pessoas. E a gente teve a maior dificuldade de cadastrar quase 500 pessoas que se inscreveram para as 13 noites sagradas. Por quê? Porque a ideia era fazer com 50 no máximo. E aumentou em 10 vezes e a gente não sabe fazer nada disso. E aí, há pessoas que se inscreveram, a gente tem o maior trabalho de digitar tudo, de colocar tudo lá, e a pessoa sai sem nem dar satisfação. Então, gente, a gente não é máquina. Isso é o primeiro ponto para a gente começar a fazer dessas redes um lugar de produção de vida e não de morte. É não nos tratarmos feito máquinas. Nós não somos máquinas. Se você se inscreveu e vai para a praia, fala, olha, eu vou para a praia. Me tira daí. Só isso. E não simplesmente sai sem nem olhar para trás. Não é? Por quê? Porque a gente olhou para o seu nome. A gente olhou para de onde você é. A gente viu o número do seu telefone. Nós passamos por você, né? Não foi uma máquina. E a gente tem que tomar cuidado, porque a mecanização dos processos tem nos tornado endurecidos. Muito bem, voltar para cá. Olha só, aí o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, vou encapar o caderno, tipo com um edredomzinho. E depois resolvi agora de manhã, quando eu estava bordando. Vou pegar todos os elementos da casa e do mundo. De um lado vai ser a casa, do outro lado vai ser o mundo. Um lado vai ser a casa que vai e recolhe, do outro lado vai ser a saída da casa para o mundo. Isso. E aí eu vou colocar todos esses elementos de apliques. Eu bordo no tecido, depois já no caderno eu vou aplicando durante o ano inteirinho. Foi a minha solução, porque eu não ia poder bordar tudo para depois encapar meu caderno. Então eu vou fazendo o ano todo. Muito bem. Como eu resolvi que vou virar mesmo aquela pessoa que faz um vídeo por semana lá no YouTube, eu vou mostrar para vocês todo o processo, tá bom? Então, isso eu vou falar. E agora eu queria trazer essa fotinho aqui, porque essa fotinho aqui marca o dia em que eu percebi que aquilo que eu fazia não era natural, né? Estou falando do presépio, que aquilo que existiam pessoas que pensavam diferente de mim, né? Isso foi um choque muito grande no sentido de que eu achava, claro, eu achava que, como a gente faz na antroposofia, que aquilo que a gente está fazendo não é político, que aquilo que a gente está fazendo não é religioso. A gente usa os ícones, mas está achando que não está fazendo religião. E no fundo está fazendo religião, e fazendo religião que oprime o outro. No âmbito da educação. Isso aqui é no âmbito da educação, especialmente, mas não somente. Eu estava lá, aqui a Fazenda Pedra Negra, já há muitos anos, mais de 20 anos. Eu estava lá fazendo uma atividade final de ano com a minha turminha de educação ambiental. E aí, qual que era a ideia da atividade? Eu peguei uma folha de abacate, cada criança ia modelar o presépio. Olha que ingenuidade a minha. O José, a Maria e o bebê em cima da folha do abacate levar para casa com toda alegria para os lares terem os seus presépinhos. Nossa, como a gente é ingênua, né, antropósofas queridas? Olha só. Aí eu tô lá, é uma turma que eu já conhecia há muito tempo, já tinha visto esse pititinho aqui crescer do colo para a cadeirinha. Já era gente que eu conhecia há muitos anos.
E aí eu vejo uma das minhas queridas com as mãozinhas para baixo, assim, ó, para baixo da mesa. Eu passo por ela e pergunto: ai, você não vai fazer, meu bem? Nem sei como é que eu falei na época. Você não vai fazer? E ela não respondeu nada, constrangida, a criança totalmente constrangida. E aí a coleguinha do lado respondeu. Olha as carinhas, gente, dá pra ver? Olha as carinhas. Agora tudo adulta, no mundo, já com filhos, quiçá com netos. Não sou tão velha assim, mas de qualquer jeito poderia. Olha só, a coleguinha do lado falou: ela não pode mexer com imagem. Compreendeu? Nos últimos 20 anos, esse pensamento, ele exacerbou, né? Porque quando a gente vai falar de fundamentalismo, a gente não pode pensar só no fundamentalismo neopentecostal, porque isso não é verdade. As discussões, por exemplo, quer ver? Ideologia de gênero nasceu no seio da Igreja Católica Conservadora. Então, assim, é meleca, eu tenho até medo de falar dessas melecas, né? Porque cada um tem sua religião. Mas eu quero entender que a partir do momento que aquela criança, linda, ficou paralisada, com as mãos para baixo da mesa, diante da proposta de eu, uma educadora Waldorf, fazer em argila, na maior alegria, com uma folhinha de abacate, as figuras tão adoráveis, cadê meu presépio aqui, ó? Tão adoráveis do presépio, eu vi que a coisa não era tão isenta assim de ideologia. Não era tão natural, papai, mamãe e filhinho, por motivos vários. Mas eu queria marcar isso, já queria ter falado isso lá naquele dia que eu falei do presépio, mas me perdi, não falei. Mas combina também com isso que a gente está falando hoje, né? Dessas forças. Como que, né? E aí, para isso, a gente pode pensar um pouco. E aí eu vou aconselhar uns livrinhos hoje. Esse aqui, do Steiner, é uma fofura, gente. Carências da alma em nossa época. É de 1916, logo na sequência da Primeira Grande Guerra. Ou na Primeira Grande Guerra, né? Então, tá esquentando, vou precisar do intervalinho. Começa a dar um quente aqui, desculpa, gente. Tanta gente está assistindo e conversando comigo. Então, ele traz um pouco dessa força que eu me sentia opressora da cultura do outro, nessa vivência que traz essa foto aqui. Eu senti que eu, como uma força, digamos assim, direcionadora da sala de aula, não levei em consideração que entre os meus 20 aluninhos, 15 aluninhos, tinha um, naquela época, hoje isso aqui deve estar invertido, mas que não professava da mesma crença do que eu. E o pior, eu nem professava, porque eu sou zero de igreja católica. Eu não entendo nada, eu fui ter contato com a igreja católica nessa época que eu fui morar em Minas Gerais. Enfim. E aí, eu me senti uma coisa que Steiner fala aqui nesse livro. A própria jesuíta. Compreende? Você impor uma coisa que é de fora íntimo, que é escolha pessoal, na sala de aula, impondo a imagem que ela não podia lidar com ela. Eu não estou pondo juízo de valor nisso, estou só falando o que refletiu em mim. Como eu acordei para a questão e a partir daí, eu comecei a pesquisar, a refletir, a pensar como que eu poderia passar o conhecimento antroposófico na pedagogia Waldorf sem
o uso de imagens que estão diretamente associadas a determinadas crenças e que naquela época, especialmente, era a crença hegemônica na cidade onde eu morava, não é? Que era a Igreja Católica. Por quê? Porque o próprio Steiner diz que não é bem assim, que a gente que tem outras questões em jogo. E eu vou trazer uma citação que eu chamei de uma citação perigosa dele. Ai, gente, hoje eu tô meio perdida nesse assunto, porque eu sei que toda vez que eu falo, ai, meu Deus, alguém vai chegar e vai pensar não sei o quê. Então, já pedi descontos, agora aqui no meio peço outros descontos, porque é um assunto delicado pra gente tratar em meia hora. Mas é mais uma exposição de incômodos, tá bem? Diz assim, Rudolf Steiner, nesse livro, que é o GA 168. É na base de vivências pessoais que se deve falar com outra pessoa para desenvolver-lhe a vida religiosa própria, individual e livre. As religiões e confissões, diz Rudolf Steiner, as religiões e confissões baseadas em dogmas acabarão com a verdadeira vida religiosa. Ai, olha só. É séria a coisa. Então, nem vou ler, eu ia ler mais, mas não vou. Vou seguir em frente. Então, assim, a minha questão é, em sala de aula, ou mesmo no âmbito do social, quando eu utilizo ícones e imagens associadas diretamente, não é, a uma determinada religião, se isso fere, né, a própria antroposofia. Então, eu vou trazer... mas antes eu vou fazer um intervalinho para falar das linhas. Vamos fazer um intervalinho, né, gente? Porque o assunto é cabeludo, vamos falar de coisa boa também. Olha só, ganhei da Carla Santori, professora da pós-graduação em Artes Manuais para Educação. São essas linhas que eu vou usar para fazer no meu cadernão. Sabe o que é isso? A tradição varicor. Não existe mais, gente. É uma preciosidade. Eu tentei bordar com ela e não consegui ainda, mas eu vou tentando. Vou ver se eu aprendo. E aí, deixa eu trazer uma lembrança muito, muito estruturante na minha biografia. Eu tinha cerca de 6 anos, morava em Porto Alegre. Mais ou menos 6 anos. Minha mãe fazia um curso de bordado de varicor na Avenida Oswaldo Aranha. Nós saímos na nossa casa, na Ramiro Barcelos. Quem é de lá sabe, pegávamos o bonde. E íamos até onde a mamãe fazia o bordado. E eu lembro perfeitamente disso, gente. Que sonho! E aí, quando a Carla falou, eu encontrei linhas varicor, imediatamente fiquei com vontade de ter também. Ela me deu de presente esse tanto. Tem um tanto, olha. E aí eu soube que lá na Paraíba, Maria Cabreira também encontrou um lugar que tinha linhas varicor ainda. Maria Cabreira, compre todas, vamos fazer um acervo. Muito bem. Maria Cabreira vai estar conosco nas 13 Noites Sagradas. É ela que está traduzindo, preparando todo o trabalho toda a parte teórica baseada na antropósofa Raquel Cachafeiro, né? A mulher e a natureza a gente trouxe. Olha só, queridas, vou voltar ao tema cabeludo.
Mas não antes, sem fazer um outro merchandise, agora sobre Paulo Freire. Sabe quem tem uma tese maravilhosa relacionando Paulo Freire com Rudolf Steiner e que até já soube que já sofreu uns apertos por causa disso? Nosso querido filósofo, professor da Universidade do Triângulo Mineiro, Federal do Triângulo Mineiro, Jonas Bach. O Jonas tem a tese chamada A Pedagogia Waldorf como Educação para a Liberdade. Reflexões a partir de um possível diálogo entre Paulo Freire e Rudolf Steiner. Que coisa mais linda! Quem que foi orientador dele? Tânia Stoltz, a linda da Universidade Federal do Paraná. E quem que foi co-orientador? Um dos meus principais formadores. Eu tive a sorte, a honra de, quando fiz o seminário da Pedagogia Waldorf para professores atuantes, ele ser um dos docentes principais, Marcelo Groel da Veiga, hoje reitor da Universidade Alanos, na Alemanha, onde Jonas Bach fez o seu doutorado sanduíche. Bem, agora eu volto à questão. Ih, já acabou! Nossa, é muito pouco. Vou voltar para a resposta. Olha, para a pergunta, vai encerrar, tá bem? Para a pergunta, como vivenciar uma antroposofia, aspas, cristã, com seus ícones e símbolos, nesses tempos em que o cristianismo está apropriado por forças de sustentação da opressão e do ódio, Rudolf Steiner escreve e responde: as formas do cristianismo tiveram sua origem nos anseios da civilização greco-romana. Como formas eclesiásticas, tornaram-se impróprias para os dias de hoje, vindo a ser cada vez mais incapazes de permitir o desabrochar daquela liberdade de pensamento que há de vir. Há de vir, gente, liberdade de pensamentos. Vamos pensar como que a gente consegue transmitir as forças crísticas, que são forças constituidoras da alma, na teoria da antroposofia, e não uma figura lendária, um mito, mas são forças constituidoras da alma, importante para a produção de composição, para que a gente ultrapasse estruturas nossas fascistas. Nossas estruturas internas fascistas são ultrapassadas pelas forças da alma que se dão à criação, que se dão à composição. Para isso, quando nós fazemos um exercício como esse, pré-simbólico, ou seja, esse exercício tem ícone, as cores, e tem índice, o movimento entre elas, mas não tem o símbolo, porque o símbolo é uma coisa que legisla, é uma coisa que legitima determinadas crenças feitas por acordos sociais. Quando a gente representa o presépio dessa maneira, a gente está representando. Isso aqui não é do presépio, porque eu não achei ainda. Meu depósito tá bagunçado, mas vou ainda procurar. Vamos ver se até amanhã eu consigo achar. Quando a gente representa o presépio vindo do preto para o azul, para o roxo, até formar aqui no centro o salmão, quando a gente faz isso, a gente está fazendo um cristianismo, entre aspas, para a liberdade. Porque a força crística que habita cada ser humano, independente de sua religião, por isso o nome crística, hoje talvez a gente tenha que começar a mudar, mas essa força da alma, essa força de composição, ela habita qualquer pessoa. Por quê? Porque é uma força do humano, é a força de ser gente. Quando a gente faz as experiências assim, a gente abre completamente. Então, lá
no espaço público, a gente abre completamente. Como que a gente vem fazendo para o espaço privado, onde a gente é capaz de, então, imprimir, ao invés de se submeter a uma ordem, a uma imagem posta pela tradição, a gente pensar o que nessa tradição combina comigo. E para isso eu queria trazer uma outra cartinha que eu recebi, que veio lá de Londres, que diz assim: eu cresci sem pai e fui criada, peraí. Eu cresci sem pai e fui criada pela minha mãe e avó. Ó, gente, pera um pouquinho. Eu tô falando de uma cartinha que eu recebi vinda lá de Londres, que eu mudei aqui. Para minha mãe e avó. Hoje, essa é a minha referência. Então, no público, o pré-simbólico que a antroposofia nos ensina, onde a gente pode vivenciar as forças da alma, também com a natureza, como a gente vai ver durante as 13 noites sagradas. No público, o pré-simbólico, onde cada individualidade pode se agregar sem se submeter a um símbolo hegemônico. No privado, como diz Steiner, a vida religiosa própria, individual e livre. Compor o seu próprio rito, compor o seu próprio presépio com os elementos que te são significativos, né? Se a vaquinha não é significativa para você, coloca seu gatinho. Porque mesmo se você não colocar o seu gatinho, com certeza, se você tem gatos, ele vai morar no seu presépio durante o advento. Com essa bobagem eu termino hoje. Gente, hoje o assunto era difícil. Muito difícil, precisaria ficar aqui muito tempo até nós chegarmos num ponto que não machucasse ninguém pela minha fala. Eu sei que os antropósofos mais fundamentalistas estão um pouco bravos comigo. Olha só, eu sou da antroposofia, amo isso que a gente faz, eu sou pela pedagogia da liberdade, não é? Pela filosofia da liberdade e por uma pedagogia libertadora, por isso que eu tô aqui. Gente, um beijo, ó, começou um chuvão grande aqui. Amanhã eu volto para falar mais sobre esse mesmo assunto de maneira ainda mais densa. Antroposofia católica? Como fica a liberdade no espiritual? Então, amanhã eu volto com a voz de Steiner do começo ao fim. Tá bem? Um beijo, gente. Fiquem bem. Olha, o Natal tá chegando e eu tô aqui ainda. Um beijo.